Olá, minha gente, tudo bom? Espero que vocês aproveitarem um pouco esse feriado, o final de semana prorrogado, que vocês descansarem, conseguirem descansar um pouquinho. Hoje vou trazer para vocês uma aula sobre planejamento institucional, mas antes de nos falarmos sobre planejamento institucional, quando fazemos treinamento ou desenvolvimento de pessoas nas organizações, precisamos falar sobre o modelo de avaliação integrada e somativa que foi proposta, né, por meu orientador de mestrado nos anos 80 e depois reformulado no início de 2000, né? Quando nós falamos sobre treinamento, desenvolvimento de pessoas, nós estamos falando sobre o subsistema de desenvolvimento de recursos humanos, como preparar e desenvolver as pessoas. Lembram que quando nós falamos sobre a avaliação de desempenho, nós estamos ainda falando sobre a aplicação de recursos humanos. Quando agora nós trazemos esses resultados e queremos desenvolver, fechar ou reduzir as lacunas, né, das competências dessas pessoas, nós estamos falando do subsistema de desenvolvimento. Falamos então, antes de falarmos sobre o planejamento institucional, sobre esse modelo de avaliação integrada e somativa de treinamento, desenvolvimento e educação, que foi proposto então por Borges Andrade em 1982 e depois revisado em 2006. Esse modelo propõe de que nós não conseguimos fazer uma boa proposta de treinamento, desenvolvimento e educação se nós não fazemos uma boa avaliação, uma avaliação que integra aí vários aspectos que vão impactar no nosso treinamento, desenvolvimento e educação que nós estamos propondo. Então, que tipo de avaliação? Né? Primeiramente, do ambiente, né? Quais necessidades que nós temos? Ora, se nós não avaliamos as necessidades, como que nós vamos propor um treinamento, um desenvolvimento que é adequado a essas necessidades? Nós precisamos também, dentro do ambiente, identificar de que maneira, né, esse treinamento, esse programa de desenvolvimento ou educação é disseminado, é divulgado. Será que tem canais de divulgação? Será que essas comunicações elas chegam efetivamente ao colaborador? Será que ele é incentivado por essas comunicações a participar de um treinamento ou de um curso de desenvolvimento? Será que o ambiente também propõe suporte para aquele trabalhador, aquele colaborador? Será que quando ele aprende, ele recebe, por exemplo, horas em que ele pode, né, se dedicar a essa aprendizagem? Será que ele recebe suporte na hora que ele vai transferir esses conhecimentos para o seu ambiente de trabalho? E também quais que são os efeitos ao longo prazo dentro desse ambiente, dentro dessa organização? Porque, ora, se nós não conseguimos mostrar que o treinamento, o desenvolvimento traz alguns efeitos para a organização, nós precisamos nos perguntar por que as organizações deveriam investir nesse tipo de treinamento, desenvolvimento e educação. Pensando agora no aprendiz, nós precisamos avaliar insumos. O que são insumos? Tudo que tem a ver com características do colaborador, do trabalhador ou do aprendiz, né? O perfil que ele tem socioeconômico, o perfil de cargo, né? As motivações que ele tem para participar de um treinamento, o quanto que ele atribui, né, o sucesso na vida ou no desempenho no cargo a ele mesmo, a outras pessoas. Ao depender disso,
eu vou propondo procedimentos que são adequados a esse perfil de aprendiz. Lembram que no início desse semestre nós fizemos eu fiz com vocês, né, um questionário em que eu perguntei vocês sobre as suas estratégias de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem também fazem parte dos insumos. Elas são muito importantes para que a gente efetivamente adequa, né, os procedimentos que nós escolhemos para proporcionar a aprendizagem sejam adequados. E quais processos esses procedimentos vão desencadear? Se eu proponho para vocês fazer um mapa mental, que tipo de aprendizagem isso vai gerar? Que tipo de reflexões, que tipo de reações imediatas isso vai gerar em vocês? E os resultados, né? Quão satisfeitos, né? Quão positivo ou negativo foi aquele treinamento para vocês, aquele curso, aquela disciplina? Quanto vocês aprenderem, né, de forma geral, quanto que ela contribui de forma geral para vocês, quanto que ela contribui de forma específica para vocês, né, e como que vocês trazem isso também para o seu local de trabalho. Visto então esse modelo de avaliação integrada e somativa, em que nós precisamos avaliar vários aspectos para que nós podemos propor um treinamento de qualidade que é adequado, nós temos 6 passos que constituem o nosso planejamento institucional. Eu vou aqui rapidamente passar por esse slide para aí entrar no específico. Nós temos 6 passos. Nós precisamos redigir os objetivos, nós precisamos escolher a modalidade, precisamos estabelecer a sequência, nós precisamos criar e escolher os procedimentos, definir os critérios e testar o nosso desenho do nosso planejamento institucional. Começando então com a primeira etapa, que é redigir os objetivos, nós precisamos transformar as necessidades em objetivos institucionais. Como que fazemos isso? Nós utilizamos aquela tabela, aquele questionário em que nós identificamos as necessidades e nós formulamos essas mesmas frases em termos de objetivos. Então, ao invés de perguntar o quão importante é essa capacidade ou o quanto que essa pessoa tem nessa capacidade, o meu objetivo vai ser, ao final do curso, o aprendiz será capaz de adequar, ajustar a sua linguagem ao cliente, por exemplo. As necessidades, né, são descrições de ações humanas no trabalho. Então, por exemplo, baixo nível de domínio de compreensão auditiva de língua estrangeira que é exigido no cargo. Quando nós transformamos isso em um objeto institucional, nós vamos falar sobre os resultados que nós esperamos. Nós indicamos, então, as competências que nós queremos que sejam desenvolvidos. Né? Então, no final do curso, o aprendiz deve estar capaz de acompanhar uma conversa em língua estrangeira de tal maneira que a consiga resumidamente transmitir. Transformado as necessidades em objetivos institucionais, precisamos especificar esses objetivos. Os objetivos devem sempre apresentar 3 características. O desempenho, na verdade, eles apresentam, né, 3 características, e o desempenho que é que é mais requisitado. A condição e o critério, podemos até falar que eles são opcionais, né? Mas eles tornam o objetivo mais específico. O desempenho é descrito por comportamentos que são observáveis.
em que nós usamos um verbo, vai lá e faça, e um objeto de ação. A condição, elas vão restringir ou apoiar ainda, né, essa ocorrência desses desempenhos. Por variáveis sociais, como clima, cultura ou estilos gerenciais, ou materiais, informações, equipamentos, ferramentas. E o critério é qual que é o nível de proficiência, ou o que é o padrão de desempenho, de comportamento que eu espero. Exemplo aqui, o sujeito da ação, pergunta que eu poderia fazer, quem? Verbo da ação, a pergunta que eu poderia fazer é faz o quê? E objeto da ação, com quem? Então, sujeito da ação, o aluno, verbo da ação, identificará, objeto da ação, os aspectos que compõem a avaliação de desempenho. Uma condição seria, ao desenvolver, ao discutir o estudo de caso, o aluno identificará, né? O critério, ele, por exemplo, ao menos identificará 3 elementos da avaliação de desempenho. Ok? Eu preciso avaliar também a qualidade do objetivo instrucional. Ele precisa, será que ele é redigido de forma clara e precisa, de modo que o aprendiz consegue exatamente identificar o que ele precisa saber fazer depois que ele foi instruído? Exemplo disso são geralmente aqui as competências que eu coloco no início, né? Só que eu acabei de ver que eu preciso alterá-los aqui. Vou fazer isso antes de colocar os slides para vocês. Nós devemos evitar aqui, no caso dos verbos de ação, os verbos que remetem a comportamentos encobertos, refletir, pensar, né? Quando eu peço para identificar ou descrever, eu consigo identificar isso de forma direta. A especificação dos níveis de análise é o último, né, passo da redação dos objetivos. Eu posso especificar os objetivos segundo a sua especificidade. São objetivos gerais que resumem todos os desempenhos que são esperados no final do curso, no final do treinamento. Objetivos específicos, que são um desempenho específico, um comportamento específico que se espera ao final de cada passo da instrução, que são aqueles objetivos que eu coloco aí no início da aula. Objetivos gerais são aqueles que vocês encontram aí no plano de ensino. Objetivo intermediário são aqueles que vão agrupar objetivos específicos. Um objetivo geral poderia ser, ao final dessa disciplina, o aluno será capaz de propor, né, intervenções em relação ao treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. Objetivo específico, né, ele fará uma avaliação de necessidades, uma avaliação de desempenho, e os específicos, o passo a passo da análise de necessidades, o passo a passo da avaliação de desempenho. Claro que essa especificidade vai depender da complexidade da competência que eu vou ensinar. Feito, então, a redação dos objetivos, eu vou definir, escolher a modalidade. E como que eu vou escolher a modalidade? Lembram que no modelo mais tinha lá os insumos? Pois os insumos vão ser muito importantes aqui para a modalidade. Eu preciso conhecer o perfil dos aprendizes, né? As características demográficas, funcionais e profissionais deles. Também entram aqui características fisionômicas, como idade, sexo, escolaridade, profissão, estado civil, né?
Essa característica fisionômica às vezes traz algumas dúvidas, né? No sentido de, mas aí nós não vamos ser excludentes, é justamente o sentido contrário. Nós avaliamos esse perfil para que adequamos a nossa proposta, a nossa modalidade ao perfil dos nossos clientes, ao perfil dos aprendizes. Né? Então, poderia ser que eu tenha uma pessoa que vai participar de um curso que tem uma mobilidade reduzida. Faz sentido eu colocar o meu treinamento, a localidade do meu treinamento presencial no primeiro ou segundo andar, sendo que eu não tenho elevador? Eu preciso pensar como que eu atendo, né, as necessidades também dessa pessoa. Informações sobre cargo, sobre carga de trabalho, número de pessoas que vão precisar do treinamento, né, se eles têm a possibilidade de estar lá presencialmente ou não, se então vai ser presencial, semipresencial ou à distância, quais hábitos que as pessoas têm, se eles são disciplinados para fazer, né, uma modalidade à distância, se quanto carga horária, né, eu vou ter total nesse curso. E aí eu preciso me perguntar, então, qual que vai ser a modalidade mais interessante. Né? Além do perfil do cliente, também eu preciso me perguntar sobre o conhecimento, as competências, né, que eu quero ensinar, instruir. Veja, eu quero desenvolver habilidades práticas. Será que isso funciona? Será que eu consigo desenvolver a habilidade prática que estou propondo a desenvolver totalmente à distância? Se sim, ok. Mas se não, eu preciso pensar no mínimo no semipresencial, em que eu tenho, né, conteúdo teórico, que pode ser feito à distância, e presencial, que pode ser, que é justamente para aí o nosso colocar em prática, colocar a mão na massa. A terceira etapa agora é estabelecer a sequência dos objetivos e conteúdos. Isso vai depender muito da complexidade do nosso conteúdo, dos nossos objetivos, mas aí de forma geral vocês podem pensar do simples ao mais complexo. Lembram que semestre passado eu falei para vocês de que a gente não vai colocar uma criança numa bicicleta e falar vai anda. Não, a gente vai acompanhar esse aprendizado do mais simples com rodas auxiliares até essa criança conseguir, né, desenvolver esse movimento, né, na bicicleta. E aí, então, nós precisamos pensar o que quando eu desenvolvo um conhecimento, o que são os conteúdos mais simples, o que eu preciso ensinar, instruir primeiro para depois chegar àquilo que é mais complexo. Ou o que são emoções, interesses iniciais que eu preciso evocar para aí internalizar novos valores, atitudes, interesses. Ou então, né, como que eu faço para que a pessoa, para que o aprendiz automatiza um comportamento? No anexo, vocês vão ter, eu coloquei aqui um anexo nesses slides, vocês vão ter os verbos, né, para cada um desses domínios. Então, eu vou definir a sequência dos conteúdos em função da ordem da execução da atividade, da cadeia de pré-requisitos, do interesse da clientela, ordem cronológica. Isso depende aqui das avaliações que eu faço a respeito aí dos objetivos dos conteúdos. Tem várias abordagens, né, que nós temos para instruir
cognitiva, comportamental, construtivista, e ao depender dessas abordagens também nós vamos ordenar né, os conteúdos e também nós vamos organizar os resultados que nós esperamos. Mas recomenda-se para cada objetivo específico determinar o tema principal, os subtemas, os requisitos e a sequência mais adequada para os temas dentro de cada objetivo específico. O sequenciamento, né, de objetivos é ligado aos procedimentos dentro do modelo MAIS. O que a etapa 4 também vai ser ligado a esses procedimentos, mais especificamente como que nós vamos fazer para alcançar esses objetivos. Quais estratégias que nós vamos utilizar, né? Quais situações que nós vamos criar de aprendizagem que vão facilitar esse processo da aprendizagem, a transferência da aprendizagem. Isso deve ser feito antes de nós darmos, né, uma aula, antes de nós, né, damos um curso. Então, por exemplo, vocês vão trabalhar nessas próximas 3 semanas, 3 semanas, um estudo de caso em que vocês vão avaliar as necessidades, em que vocês vão aí fazer uma avaliação dos procedimentos, dos processos que foram utilizados e da reação, que são resultados. Né? Então, por que vocês vão fazer isso? Porque vocês vão colocar a mão na massa a respeito do modelo MAIS e do planejamento institucional. E por que a gente faz seminários? Porque o seminário ele vai criar, né, uma própria reflexão de vocês a respeito de um conteúdo específico. Por que nós fazemos dinâmicas em sala de aula? Para provocar vocês enquanto aprendizes, né, alunos, de refletir a respeito de um assunto específico. É interessante nós diversificarmos os meios estratégicos para não ficar muito cansativo, para dar oportunidade, diferentes oportunidades, né, diferentes estratégias ou procedimentos se adequam de forma melhor a um ou outro. E a natureza, na verdade, dos objetivos instrucionais vai determinar também a escolha dos meios, né? Aquilo que eu vou procurar utilizar como um procedimento, como estratégia de ensino. Quando nós escolhemos os meios instrucionais e os recursos, nós precisamos pensar sempre naquilo que vai facilitar a aprendizagem. Nós precisamos pensar que eles vão servir de alguma forma para fazer uma relação com a prática, para simular a realidade. Precisamos, para isso, analisar o objetivo instrucional, avaliar também o custo-benefício, né? Nem sempre as ideias podem ser massas, mas né, a questão é se a gente também tem meios financeiros para desenvolver dessa forma. Selecionar, então, os meios mais adequados, né, e planejar a instrução. Por último, preparar os materiais de ensino também faz parte da seleção dos procedimentos instrucionais. Então, quais textos que nós vamos escolher? Temos que tomar muito cuidado, especificamente quanto mais o ensino vai ser à distância. Né? Essas materiais que nós vamos escolher, eles dependem das fases anteriores. O que nós queremos alcançar? Né, quais que vão ser os meios com que nós vamos alcançar isso, quais que vão ser os objetivos específicos. Também é interessante a gente ter uma ideia, né, sobre os conhecimentos que os aprendizes já têm. Os objetivos sempre devem ser em linguagem acessível para ser mais fácil, né, para o aprendiz. Nós podemos utilizar organização gráfica, podemos utilizar livros textos, né? Aí também precisamos pensar
na estrutura, na coerência, no conteúdo, né? Podemos utilizar figuras para resumir o conteúdo. Enfim, tem uma ampla gama de materiais que nós podemos utilizar para tornar o ensino mais interessante, mais cativante para o aprendiz. Penúltima etapa, então, são a definição de critérios de avaliação de aprendizagem. E aí a gente, na verdade, está falando de que forma nós queremos medir, mensurar os resultados. Como que fazemos isso? Nós podemos, né, nós temos que aqui transformar os objetivos em critérios de avaliação. Nós podemos utilizar a avaliação formativa e somativa, formativa ao longo do tempo, né? Quando nós fazemos estudo de caso, quando nós fazemos, né, dinâmicas, quando nós fazemos debate, e somativa quando vocês fazem provas, né, são mais pontuais. Os objetivos instrucionais vão ser analisados, né, para possibilitar aí a definição e especificação de critérios. O que eu espero quando eu peço que vocês identifiquem os elementos, os aspectos da avaliação de desempenho, né? No mínimo, que nós sabemos que nós estamos fazendo um comparativo entre a avaliação, entre aquilo que é um desempenho que é esperado e um desempenho real, né? Os critérios devem ser específicos, mensuráveis, precisos. Nós podemos utilizar testes objetivos ou resposta construída. Isso depende daquilo que nós vamos mensurar. Teste situacional para habilidades, observação do comportamento, né? Quando se trata, por exemplo, de atendimento ao cliente. E criar aí as medidas de avaliação, né? Ver se nós já temos medidas que produzem evidências de validade, ver também quantas avaliações que nós vamos ter, e planejar a realização aí também, como que nós vamos evoluir esses resultados. Por último, nós precisamos testar esse desenho instrucional. Muito bem, o que significa isso? Vou dar um exemplo bem prático. Eu dou essa aula de seleção, ou essa disciplina de seleção, treinamento e desenvolvimento, agora no terceiro semestre, né? E a cada semestre, na verdade, a cada aula, eu avalio o que foi bem, o que não foi tão bem, o que são os elementos, os aspectos que fizeram com que essa aula fosse mais interessante ou menos interessante e o que eu posso mudar para que ela fique ainda melhor. Né? E isso é a essência de testar um desenho instrucional. Não dizer, olha, eu já fiz, eu já sei de tudo, não, mas dizer, se colocar no lugar de constantemente reavaliar o que nós estamos propondo, né? Então, muitas vezes, o que a gente sabe sobre isso, muitas vezes não acontece, né? Nós fazemos um treinamento, mas ao final das contas, nós não olhamos para os efeitos, para os resultados. Porque idealmente seria que a gente fizesse um pré e pós-teste, né? Avaliasse antes e depois, ou fizesse um grupo experimental ou controle. Mas isso o grupo experimental controle é inviável, porque aí eu de certa forma, retiro a liberdade, né, de uma pessoa de participar de um treinamento. Eu preciso avaliar o plano instrucional, que é basicamente o que eu acabei de falar, né? Verificar, né, aonde tem falhas, aonde tem lacunas, verificar de que forma que eu posso melhorar, aprimorar aquilo que eu já estou propondo, ver se, né, os dados que eu coletei eles são precisos, se eles são confiáveis. Para isso preciso ter várias fontes de informação. Então, para isso é muito importante, gente, para mim e também para os outros professores, que vocês avaliam, né, o CPA e que vocês colocam lá na caixinha que tem embaixo as coisas que vocês acham que podem melhorar,
porque quando nós temos esse tipo de, né, de devolutivo, de feedback, nós efetivamente podemos, né, tentar aplicá-la da melhor forma para o próximo semestre. E isso que se chama ajustes no plano, né? Então, pensar em aprimoramento, né? Será que os objetivos foram suficientemente específicos, claros? Será que a modalidade de ensino é compatível com o que eu quero alcançar? Também compatível com as expectativas das pessoas que vão fazer esse ensino? Será que a sequência de apresentação faz sentido? Ela se adequa, né, ao perfil da clientela? Os meios, as estratégias que estou utilizando facilitam a aprendizagem? Né? E os instrumentos de avaliação que eu utilizo também são compatíveis com os objetivos institucionais e com a clientela, né, os aprendizes, os alunos. Tudo isso é avaliado e tudo isso é reformulado de acordo com o que nós, né, podemos identificar. Aqui, os últimos 3 slides são os anexos, em que vocês têm os verbos de ação, classificados segundo a taxonomia do Bloom. E é isso para hoje, gente. Eu espero que tenha ficado bem claro. Na nossa aula, né, à noite, na verdade amanhã à noite, né, porque hoje é quarta, eu vou falar com você sobre o estudo de caso e nós vamos falar também sobre o laboratório, tá bom? Um beijo e até amanhã.